Como é que ele tem observado todo esse caminho, se pensa em alianças para 2026? Porque aqui a gente começou esse papo entre nós citando 3 partidos. E são partidos que têm ministérios. E aí a gente fala do governo de coalizão, né? Que você vai distribuindo ministérios e aí geram muitas críticas. Tem gente que diz, poxa vida, poderia ter colocado alguém técnico, alguém que entenda desse assunto. Deram esse cargo para um partido, esse é o governo de coalizão. Só que agora você tem divergências internas. Como é que Edinho Silva está projetando 2026? Pois é, né, Elisa? O presidente nacional do PT, Edinho Silva, foi escolhido, apadrinhado aí pelo presidente Lula para assumir o comando partidário no lugar de Gleisi Hoffmann, justamente por conta dessa capacidade de diálogo, essa fama que ele tem de ter um ótimo trânsito em vários setores da política nacional, porque o governo federal entende que vai ser fundamental preservar, amarrar uma boa aliança, uma aliança ampla e sólida com os setores do centro e do centrão, ali do chamado centrão, mas não só aquela turma que a gente conhece como centrão, aquela turma mais fisiológica, mas até mesmo com alguns segmentos da centro-direita, se necessário, para conseguir viabilizar uma base mais sólida num eventual segundo mandato do presidente Lula. O presidente nacional do PT, para explicar um pouco aqui para a nossa audiência, historicamente é ele quem coordena a campanha presidencial do PT. Sempre o presidente do partido é a figura que vai concentrar essa missão de ser o grande líder da construção do projeto eleitoral do partido. Então, a ideia de que o presidente Lula dispute a reeleição já vem com a premissa de que Edinho Silva é quem vai coordenar esse processo. E para a gente entender o quanto ele está aberto a construir pontes, essa é uma frase muito comum, inclusive no entorno dele, Elisa. Isso ficou claro num jantar realizado ontem em Brasília, na noite de ontem, que foi um jantar organizado a convite de 2 advogados. Essas informações preliminares ali sobre o jantar foram trazidas numa reportagem do jornal Folha de São Paulo, que trouxe muito do clima, explicou muito o que a gente pôde ver lá. Muita gente do centrão, mas até gente para lá da direita, que é o ex-ministro Ciro Nogueira, que foi ministro de Jair Bolsonaro, um dos fiéis escudeiros, um dos maiores críticos do governo do PT, que é do PP, um partido que, claro, tem também um pezinho no governo federal, mas ele sempre foi ali firme e forte, crítico do governo petista, mas estava lá fazendo a social dele, dizendo, né, segundo o relato da própria Folha, que foi para lá para cumprimentar o amigo Edinho Silva, com quem ele disse ter uma relação de amizade, porque no dia seguinte ele teria que falar mal, afinal de contas teria aí o evento para essa composição entre PP e União Brasil. Ali o jantar parece que foi tudo muito cordial, é um clima muito positivo, muitos líderes do centrão parlamentares estavam presentes, eles serviram ali uma costela assada, Elisa, tinha muito vinho rodando, mas até onde eu ouvi dizer... Aí o vinho entra, a verdade sai, é isso? E ali a gente consegue ter um pouco do termômetro, né, Elisa, do quanto o jogo político muitas vezes cai para segundo plano quando você tem uma perspectiva de poder. Então, a gente observa ali que setores do centro e da centro-direita estão dispostos, ao menos, a dialogar com o governo petista. Eu ouvi esta frase a respeito do jantar de ontem, construção de pontes. Não foi um evento organizado pelo próprio Edinho, nem pelo PT, vale ressaltar. Foi organizado, como eu disse, por advogados, que é muito comum isso em Brasília, né? Esse tipo de evento, de setores ali que procuram até fazer esse relacionamento institucional defendendo com a política. Até interesses ali, é natural, né? É parte do jogo político. Mas é claro que isso acaba sendo uma oportunidade para que o governo do presidente Lula, por meio do presidente do partido de Lula, abra canais de diálogo com esse setor que vai para além do centrão. A gente está falando aqui de centro-direita e até mesmo de um pedaço da direita. Levantei o dedo aqui de dúvida genuína. Clarissa, na campanha política, eles ficam todos assim, porque eu te odeio, porque fora vocês, porque nós vamos limpar vocês do mapa, porque vocês não prestam. Aí corta para o jantar, vamos construir pontes. Não estou entendendo. O que é isso? Não estou entendendo, Clarissa.
Pois é, né, Elisa? A gente está falando ali de um grupo dentro da nossa política que é extremamente fisiológico. A gente não pode esquecer, quando a gente fala do Centrão, a gente cansou de ver figuras pulando de um governo para o outro. A gente cita, por exemplo, vamos olhar para a direita atualmente, vamos olhar para Valdemar Costa Neto, presidente nacional do partido de Jair Bolsonaro, um dos maiores defensores, um dos grandes líderes da direita no Brasil hoje, é Valdemar Costa Neto. Aonde estava Valdemar Costa Neto nos primeiros governos do presidente Lula? Estava do lado do presidente Lula, até que ele foi preso no Mensalão. Preso no Mensalão e hoje é presidente do partido de Jair Bolsonaro. Então, é esse o contexto que a gente tem que observar. Mesmo Ciro Nogueira já esteve do lado de lá também. Então, a gente não pode eliminar das relações políticas em Brasília esse componente da perspectiva de poder. Agora, eu também ouvi muitos comentários ali nas conversas que eu tive, eles a respeito do que se falou lá nesse jantar para as eleições do ano que vem. E aí? E o que se diz ali é que, claro, nomes como o próprio Ciro Nogueira lá defendendo a candidatura de Tarcísio de Freitas para a presidência da República. E aí teve comentário dos petistas, mas, para a gente acho que era melhor alguém da família Bolsonaro. E é parte do jogo político. Brasília, gente, a coisa se mistura muito. Às vezes a gente vai num restaurante ali, muito frequentado por políticos. No meu tempo de Brasília, a gente tinha que era o Piantela, que era sempre lotado de políticos de todos os lados. E às vezes você tinha uma mesa onde você tinha um petista com um cara do Centrão, com um cara da direita, e todo mundo ali sentado, junto, né? tomando um vinho.